Bem-vindos a mais uma edição da nossa análise detalhada. Hoje a missão é explorar uma mudança assim bem tectônica na forma como os negócios se conectam com o público. Uma mudança urgente, eu diria. Exatamente, urgente. Nós vamos falar sobre o fim daquela era do marketing chato. Aquele modelo exaustivo que interrompe, que grita por atenção. E que esgota a paciência de qualquer um, né? Nossa, esgota muito. E como isso está dando lugar a uma operação baseada em propósito, em escuta ativa e num serviço mais genuíno. E há uma transição que carrega um senso de urgência enorme para o mercado, porque chegamos num ponto de saturação onde o público simplesmente desenvolveu defesas naturais contra a publicidade tradicional. Sim. Aquela gritaria constante por atenção simplesmente perdeu a eficácia, não funciona mais. E tem um conceito central que a gente vai usar como fio condutor hoje, que vem da visão do João Branco. É um executivo com mais de 25 anos de mercado, super conhecido por ter sido vice-presidente de marketing do MEC aqui no Brasil, com o livro Desmarketize-se. Ok? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. A premissa básica é que qualquer pessoa que ofereça um serviço ou venda um produto precisa aceitar que o mundo não tolera mais ser tratado como um simples lead. Sabe aquele alvo genérico numa planilha de metas de fim de mês? O público não quer mais ser isso. Total. Essa mudança de perspectiva é vital. Se a gente parar para observar o cenário corporativo atual, as velhas táticas estão literalmente ruindo. Aqueles gatilhos mentais disparados à torto e à direito, falsa escassez. Isso, falsa escassez, aqueles contadores regressivos no topo de sites que nunca zeram. Tudo isso hoje gera muito mais repulsa do que conversão. Com certeza. E a grande questão que fica para quem estrutura negócios hoje é a seguinte: se esse modelo industrial e impessoal está desmoronando, o que é que vai sustentar as vendas e a sobrevivência das marcas no futuro? A resposta está em mudar a própria natureza da transação, servindo com uma autenticidade que não dá para falsificar. E para colocar isso em perspectiva numérica, tem um dado no nosso material de hoje que assusta qualquer diretor comercial. De cada 100 propagandas que passam pelos nossos olhos, 92 são sumariamente ignoradas ou esquecidas. 92 é muita coisa. O cérebro humano literalmente desenvolveu um bloqueador de anúncios orgânico. A gente vive uma verdadeira surra diária de estímulos que são totalmente irrelevantes. O que é fascinante aqui é o impacto estratégico disso no longo prazo. Em termos de negócios, quando 92% do esforço de comunicação é ignorado, a gente está falando de um custo de aquisição de clientes, o famoso CAC, indo lá para as alturas. Exato. Fica insustentável. Os consumidores desenvolveram uma aversão real a marcas que se comportam como parasitas interesseiros, aquelas que só aparecem para extrair valor. Sabe, em contrapartida, tem um movimento muito claro de busca pelo imperfeito. A perfeição plastificada e milimetricamente roteirizada hoje soa muito falsa. Mas olha, vamos colocar um pouco de atrito nessa ideia. Falar que a perfeição soa falsa é super bonito na teoria, mas na prática, a vulnerabilidade realmente vende. Porque historicamente as marcas sempre construíram impérios fingindo que tiram nota 10 em tudo. Tem um medo muito real de mostrar os bastidores e os defeitos. O medo existe, é claro. Mas a dinâmica da confiança mudou. Vender na sua essência moderna não é convencer alguém a entregar dinheiro, é resolver um problema real. O marketing deveria ser apenas a ponte entre quem tem uma necessidade legítima e quem tem a solução. Uma ponte, gostei disso. Sim, e quando a intenção do profissional muda de preciso bater minha cota semanal para como eu posso melhorar o dia dessa pessoa, a vulnerabilidade se torna uma ferramenta de conexão, não de fraqueza. É muito mais magnético quando uma empresa admite uma falha num lote de produtos e explica como está resolvendo, do que quando lança uma nota de relações públicas super vazia dizendo que preza pela excelência. Nossa, isso me leva a uma curiosidade etimológica que o material traz e que muda muito a perspectiva. A palavra cliente, na sua origem, lá do latim, remete a alguém que depende de quem vende. Tem a ver com cuidado, com proteção. Não é uma relação de extração, onde a empresa tenta tirar o máximo de margem possível de quem está do outro lado.
É a diferença fundamental entre uma transação e um relacionamento. Economizar 10 minutos do dia de uma pessoa com um serviço de limpeza muito bem feito, ou garantir que o pão chegue quente no horário certo sem que o comprador precise cobrar, isso é exercer o propósito na ponta da linha. É transformar a intenção por trás da venda, né? Exatamente. Seres humanos confiam em seres humanos. Quando as marcas tentam agir como entidades infalíveis, elas perdem o rosto, e corporações sem rosto não geram nenhum tipo de lealdade. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos construir um cenário prático para ilustrar como desmarketizar um serviço tradicional. Porque a teoria precisa de chão de fábrica. Adoro exemplos práticos. Vamos visualizar a rotina de uma pizzaria de bairro. No modelo antigo, aquele que irrita e que gera muito atrito, o processo é super engessado. Toda sexta-feira, às 20 horas, o telefone toca. A pessoa do outro lado da linha pede a mesma pizza de calabresa, sem cebola e com borda recheada. Todo fim de semana. Toda sexta. E a pizzaria atende, coloca a chamada numa espera, com uma música metálica horrível, retoma a ligação, pergunta o pedido inteiro do zero, depois pergunta o endereço, depois a forma de pagamento. É um verdadeiro interrogatório que trata alguém que compra toda semana como um completo estranho. O que é receita mais que perfeita para destruir o lifetime value? Aquele valor que o consumidor traz ao longo do tempo. E o argumento comum é que automatizar e humanizar isso custa fortunas. Mas a abordagem desmarketizada não precisa de um software de ponta lá do Vale do Silício. Não mesmo. Trata-se do uso inteligente da informação que você já tem. Quando aquele mesmo número liga à pizzaria que entende o serviço, antecipa a necessidade, o atendente já atende pelo nome e diz algo como "Boa noite, vai ser a calabresa sem cebola de toda sexta hoje?", o atrito simplesmente desaparece. A fricção é zero. E o ponto central é que essa pizzaria não precisa gastar orçamento imprimindo panfletos, contratando carro de som ou poluindo a vizinhança com uma publicidade ruidosa. A experiência impecável e a personalização extrema se tornam um marketing. A retenção vira o principal motor de crescimento daquele negócio. Tem outro exemplo incrível que ilustra perfeitamente essa dicotomia entre o que se fala e o que se pratica. Muitas oficinas mecânicas investem dinheiro mandando fazer aquelas placas bonitas com os dizeres "Obrigado pela preferência, volte sempre". E pediram isso na sala de espera achando que estão fazendo um super marketing de relacionamento. Mas aí o mecânico entra no carro com a cracha na roupa. Exato. Suja o banco inteiro e devolve o veículo sem explicar de forma clara o que foi consertado no motor. Aquela placa bonita vira uma piada de mau gosto. O serviço mal executado anula completamente qualquer esforço de comunicação. O marketing real ali é o banco forrado com plástico antes do mecânico sentar. Sensacional. E para garantir que a empresa está focando no que realmente importa, a gente chega num conceito que o Rony Meisler explora muito bem no prefácio desse material. A matéria-prima da inovação. Tem um fetiche enorme no mercado de achar que inovação é sempre sinônimo de tecnologia complexa, de inteligência artificial ou de automações mirabolantes. É o que mais se fala hoje. Mas a verdadeira matéria-prima da inovação é a audição. Nós temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão estratégica. E a execução prática dessa audição é o que vai definir a relevância de um negócio. A relevância é o primeiro dos 3 grandes pilares que sustentam essa nova era que a gente está analisando. Como é que um negócio descobre o que é relevante de verdade? Não é trancando a diretoria numa sala de reuniões para fazer um brainstorming. Definitivamente não. A solução proposta é incrivelmente analógica e muito direta. É pegar o telefone e ligar para 10 dos compradores mais fiéis. A pergunta não deve ser um questionário burocrático de satisfação de 1 a 10. É uma conversa aberta. Por que você escolhe comprar da gente e não do vizinho? O que nós fazemos que realmente faz diferença no seu dia a dia? Mas convenhamos, as empresas fogem muito dessa prática. Elas mandam formulários automatizados por e-mail com uma taxa de resposta de 0,5% justamente para evitar o confronto com a realidade. E tem um exemplo fantástico no livro sobre uma barraca de pastel que ilustra muito bem o peso de não escutar. Esse exemplo é ótimo. O dono da barraca pode jurar que o grande diferencial do seu negócio, a sua grande relevância, é o fato de usar uma farinha de trigo de origem sustentável ou porque troca o óleo da fritadeira com rigor científico a cada 2 horas. E ele constrói toda a sua comunicação em cima disso. Se conectarmos isso com a imagem maior, a surpresa
vem quando ele finalmente decide escutar o público de fato. Ao fazer aquelas ligações ou conversar mais profundamente com quem está ali no balcão, ele descobre que ninguém liga para a origem do trigo. O motivo real pelo qual as pessoas atravessam a rua no calor do meio-dia para comer ali é simplesmente porque a massa é sequinha e não deixa a mão engordurada para voltar para o trabalho. É só isso. A mão não fica suja. Exato. A relevância não é o que a empresa quer vender, é o que o mercado precisa comprar. O que significa que se ele continuar gastando dinheiro com placas sobre sustentabilidade do tribo, ele vai estar jogando o orçamento fora, porque a comunicação está completamente desalinhada com a percepção de valor real do cliente. A relevância exige que o negócio foque toda a sua energia nessa única coisa que faz melhor que os outros para um grupo bastante específico. Acaba aquela ilusão do mercado de massa genérico. Tentar agradar a todos é o caminho mais rápido para a mediocridade hoje em dia. É como aquele cenário quase cômico de tentar vender uma refeição completa para um vegano dentro de uma churrascaria rodízio. É um desperdício de energia tremendo. A audição calibra a promessa. Se a investigação mostrar que a maior dor daquele público específico é o tempo, a operação inteira precisa ser otimizada para a velocidade. E esse alinhamento fino nos empurra para o segundo pilar crucial dessa desmercatização, que é a humanização. E aqui vale perguntar, a comunicação das empresas tem agido como uma entidade fria ou como uma pessoa? Tem uma metáfora no material que captura perfeitamente esse estado atual da publicidade. A comunicação de muitas empresas hoje age exatamente como o clássico carro da pamonha. O carro da pamonha é um clássico brasileiro. Total. Aquele veículo passando bem devagar na rua, com o alto-falante estourado, interrompendo uma reunião importante no meio da tarde. Ninguém quer o carro da pamonha gritando no ouvido. As pessoas querem amigos. Trazendo isso para o ambiente digital de hoje, o carro da pamonha é aquele anúncio de remarketing que persegue o usuário por 3 semanas por toda a internet, oferecendo uma geladeira que a pessoa inclusive já comprou. É intrusivo, é cego e é profundamente irritante. E para balizar o que é aceitável ou não nessa nova economia da atenção, existe uma regra de ouro muito pragmática. Um amigo faria isso se os comitês de marketing passassem as suas campanhas por esse filtro, grande parte do ruído sumiria. Desapareceria. Pensa bem, um amigo cobraria uma taxa extra surpresa para terminar de contar o final de uma história interessante? Um amigo trancaria alguém na sala de casa e obrigaria essa pessoa a assistir a 30 minutos de propagandas ininterruptas antes de liberar a senha do Wi-Fi? A resposta óbvia é não. E mesmo assim o mercado normalizou tratar o público com uma falta de respeito que jamais seria tolerada nas nossas relações interpessoais. Tem uma contradição moderna riquíssima que as nossas fontes apontam sobre esse tema específico. Qual? De um lado, temos seres humanos tentando humanizar as máquinas. A voz pedindo por favor e dizendo muito obrigada para assistentes virtuais como a Alexa, tratando algoritmos como companhia. E do outro lado, corporações estão fazendo um esforço hercúleo para transformar os seus funcionários de carne e osso em verdadeiros robôs. É uma dinâmica corporativa quase trágica. A gente vê redes imensas como franquias de design de sobrancelhas ou clínicas de estética que obrigam as funcionárias a lerem scripts de atendimento super engessados, palavra por palavra. A gestão tenta padronizar a experiência, eliminando qualquer traço de espontaneidade ou interação genuína. E tudo isso em nome de um controle de qualidade ilusório. Mas o efeito prático é que quem está sentado na cadeira sente que faz parte de uma linha de montagem fria e impessoal. Não sente que é o momento de cuidado pessoal. A padronização excessiva mata completamente a alma do serviço. Para humanizar de fato a marca, precisa descer do pedestal. E isso não quer dizer gastar milhões no desenvolvimento de um avatar digital de última geração super sorridente, perfeito em 3D lá para o metaverso. A verdadeira humanização acontece quando a liderança permite que os próprios colaboradores sejam os porta-vozes da verdade da empresa. O material traz a figura do barista de uma cafeteria para ilustrar isso. Aquele funcionário que se sente livre para dizer a verdade sobre um grão de café que talvez não esteja no seu melhor dia, sem precisar recitar um texto corporativo que ele decorou.
Mas a gente precisa reconhecer que isso exige um nível de maturidade e de coragem gigantesco por parte da gestão. Dar autonomia para que os funcionários ajam como humanos autênticos significa abrir mão do controle absoluto sobre a narrativa da marca. Porém, a recompensa financeira e de marca é incomensurável. Essa conexão humana real constrói uma memória afetiva muito poderosa. Só que essa memória não sobrevive no vácuo. Ela precisa ser alimentada continuamente, o que nos obriga a olhar para o terceiro e último pilar da nossa análise. Então, o que tudo isso significa? Significa que a autenticidade e a relevância morrem na praia se não houver consistência. Não adianta nada ser o melhor amigo atencioso e prestativo apenas na semana da Black Friday ou no dia do lançamento de uma nova coleção. Para explicar a mecânica da consistência, o livro faz uma menção a um estudo comportamental muito brilhante, conhecido como o efeito brócolis. Cientificamente falando, crianças precisam ser expostas ao brócolis, apenas ver e ter contato com o alimento no prato de 8 a 10 vezes antes de sequer começarem a tolerar a ideia de provar. E só depois de muita exposição, elas se acostumam e, eventualmente, passam a gostar. O paralelo com o comportamento de consumo é cirúrgico aí. Se os pais desistem de oferecer o brócolis logo na segunda tentativa, a criança nunca vai criar o hábito. No mundo dos negócios, a repetição sistemática é o que cria a memorabilidade. A memorabilidade, por sua vez, constrói a familiaridade. E a familiaridade é o alicerce absoluto sobre o qual a confiança se apoia. O marketing contemporâneo não é um evento isolado. É a arte de estar presente com intenção e com entrega de valor constante. A consistência funciona como uma armadura para a reputação corporativa. A imagem de uma marca não é posta à prova pelos seus manifestos bonitos ou pelas promessas feitas naqueles comerciais de televisão caríssimos. A marca é testada mesmo pelas suas inconsistências diárias. E hoje em dia as redes sociais não perdoam a inconsistência. Não perdoam mesmo. Um banco, por exemplo, pode gastar o equivalente ao PIB de uma cidade pequena em campanhas no horário nobre, dizendo que nasceu para descomplicar a vida das pessoas. Mas se quem assiste ao comercial precisa perder 2 horas úteis do dia pulando de atendente em atendente só para conseguir cancelar um cartão de crédito, o discurso rui instantaneamente. A promessa publicitária é ver as cinzas diante dessa fricção do mundo real. Para construir essa muralha de proteção, a estratégia sugerida passa por mudar a frequência do esforço. Em vez de concentrar todos os recursos em grandes campanhas pontuais, o autor faz uma analogia com o futebol inglês, a Premier League. As estatísticas mostram que os jogadores que mais chutam a gol ao longo de uma temporada tendem a ter uma média de conversão maior. Pelo volume. Não só pelo volume, mas porque a repetição constante calibra a mira. Nos negócios, isso se traduz em chutar para o gol todos os dias. Estar presente nas conversas do mercado, distribuindo pílulas de conhecimento, ajudando a resolver pequenos problemas cotidianos do público, sem colocar uma etiqueta de preço imediata nisso. Isso constrói um patrimônio de marca infinitamente mais sólido do que investir todo o fluxo de caixa do ano em 2 super campanhas pirotécnicas e desaparecer nos outros 10 meses. Estar lá todos os dias também reduz muito o peso do erro. Quem aparece com constância ganha crédito com audiência para errar pequeno e corrigir rápido, porque o público já conhece a intenção positiva daquela empresa. E além disso, a consistência diária cria uma barreira intransponível contra os copiadores. Isso é fundamental. Um concorrente novo e com muito dinheiro pode copiar o design de um site em semanas. Pode replicar a tabela de preços e até imitar o tom de voz das postagens na rede social. Mas é humanamente impossível copiar o histórico de confiança e as milhares de pequenas interações de valor que uma empresa construiu aparecendo e servindo seu público todos os dias durante anos. A familiaridade enraizada é o único ativo que não sofre depreciação imediata e não pode ser comprado da noite para o dia com injeção de capital de risco. Exige suor, exige paciência e exige manter a intenção de servir sempre alinhada. Não importa o quão tentador seja buscar atalhos de curto prazo. Vamos fazer uma amarração do que a gente desempacotou aqui, porque a densidade dessas ideias altera o próprio modelo de operação de qualquer profissional. O novo marketing simplesmente não tem cara de marketing. Ele exige uma saída das abstrações de planilhas para mergulhar de cabeça na dor real de quem compra.
E isso é aplicar a audição, para encontrar a verdadeira relevância. E exige também que as empresas coloquem as suas cicatrizes na mesa, operando com autenticidade, sem aquela maquiagem corporativa que tenta mascarar falhas. Exato. Pede que a comunicação desça do pedestal e converse olho no olho aplicando aquela regra do amigo para garantir a humanização. E para que tudo isso se sustente, exige o efeito brócolis, a consistência estoica de manter essa promessa viva a cada pequena interação. O eixo inteiro do mercado gira. O foco central deixa de ser como eu faço para vender a qualquer custo, e passa a ser como eu posso servir profundamente através daquilo que eu ofereço. O lucro deixa de ser o alvo primário para se tornar o eco inevitável de um serviço excepcional. Isso levanta uma questão importante, uma provocação conceitual que muda a forma como a gente olha para as estruturas de mercado tradicionais. Se assumirmos que a evolução natural dos negócios caminha para essa direção, se cada transação se tornar genuinamente baseada em resolver a dor específica de um nicho específico com vulnerabilidade total e com escutativa, e mais, se cada operação focar em imprimir a sua própria identidade única no serviço que presta. Algo que, como a gente viu, a familiaridade consistente blinda contra qualquer plágio. A gente chega num cenário bem intrigante. Será que o próprio conceito de concorrência corporativa, aquela guerra sangrenta por fatias de mercado, onde todo mundo tenta fazer a mesma coisa, só que um pouco mais barato, deixa de existir? Uau! Pensemos por esse ângulo. Quando o foco é exclusivamente descobrir a própria vocação de servir e derramar valor incomparável sobre uma audiência específica, a empresa para de lutar por espaço. Ela passa simplesmente a habitar um espaço onde só ela pode existir. Em sua essência máxima, a verdadeira desmarketização talvez não seja sobre vencer o concorrente, mas sobre tornar o concorrente completamente irrelevante para o seu público. Fica essa reflexão sobre a evolução natural dos mercados para quem busca construir negócios à prova do tempo. Que provocação excelente para a gente encerrar a exploração de hoje. É uma verdadeira quebra de paradigma que tira aquele peso da competição e coloca o foco totalmente no serviço e na própria identidade. Nós esperamos que a análise de hoje traga novas lentes para observar as dinâmicas de mercado e, quem sabe, inspire algumas mudanças práticas naquela velha planilha de metas. Muito obrigado pela companhia e pelo tempo dedicado a pensar o futuro dos negócios com a gente. Continuem escutando as entrelinhas e até o nosso próximo Análise Profunda. Foi um privilégio compartilhar essa mesa de discussão hoje. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.